Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel, sou professor de português e estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas virtuais de português, tá ok pessoal? Relembrando que nós ainda estamos nos estudos das conjunções, tá certo? Na página 44, tá certo? Nós ainda estamos com esse mesmo tópico ainda, tá bom? Eu gostaria de relembrar com vocês que as conjunções são palavras invariáveis que são utilizadas para fazer ligações entre as orações ou termos dessas orações, tá certo? Essas conjunções elas podem atuar de forma coordenada, quando a oração ela é equivalente gramaticalmente, né, sintaticamente, ou então quando nós temos uma oração principal e uma oração subordinada. Tá? Nós falamos isso já na nossa aula passada. As conjunções mais comuns são e, mas, tá certo? Pois, então, são palavras ou letras que nós utilizamos para fazer com que haja algum tipo de conexão entre essas orações, tá certo? Ou entre os termos dessas orações. As conjunções são primeiramente classificadas em coordenativas, né? Essas coordenativas, elas funcionam quando, Samuel? Elas funcionam, pessoal, quando a minha oração, tá certo? Ela possui o mesmo valor sintático da outra frase. Ou seja, eu tenho duas frases que possuem o mesmo valor sintático. Ou quando elas são equivalentes, tá certo? Quando gramaticalmente elas se classificam da mesma forma, tá certo? Eu vou só preencher aqui o quadro e já continuamos. Vamos lá, pessoal. Eu já fiz o complemento, lembrando que nós estamos falando das classificações, tá certo? Das conjunções, só que são as coordenativas, tá certo? Que ligam termos ou orações sintaticamente equivalentes, tá certo? Que possuem uma equivalência, tá bom? Vamos lá. Nós temos as aditivas, que exprimem adição ou soma, que podem ser tidas como exemplo e, nem, não só, mas, também e etc, tá certo? Essas são as aditivas. Nós temos as adversativas, que exprimem oposição, contraste, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e etc. Nós temos também as alternativas, tá certo? Que exprimem alternância ou exclusão. Alternância ou, tá certo? Você pode vir de preto ou amarelo, tá certo? É uma alternância ou exclusão, tá certo? Ora ou etc. Nós temos as conclusivas, que exprimem uma conclusão, logo, portanto, por conseguinte, pois, proposto ao verbo. Não podemos esquecer disso, tá? O pois proposto, ou seja, ele vem após o verbo, tá certo? E explicativas, que exprimem explicação. O pois anteposto ao verbo, tá? É o mesmo pois, só que lá é proposto e aqui é anteposto. Vem antes do verbo esse aqui. Que, porque, porquanto e etc. Tá certo? Pessoal, esses são os modos
das conjunções nas orações coordenativas, tá certo? Que possuem uma equivalência sintática. Agora nós vamos ver as classificações das subordinativas, tá certo? Nós vamos fazer essa classificação para que nós possamos assim encerrar essa nossa aula de hoje, tá bom? Pronto, pessoal, voltamos, tá certo? Nós já estamos aqui com o quadro novamente preenchido, baseado na nossa apostila na página 45 agora, tá certo? Acerca das conjunções subordinativas, tá certo? Apenas para que nós possamos afixar. Elas ligam uma oração principal, na prática é assim, tá? Ligam uma oração principal a uma oração que lhe é subordinada, tá bom? E vamos ver aqui as classificações, tá certo? Vamos ver as classificações. Nós temos as integrantes, que introduzem orações subordinadas substantivas, como exemplo, que, se, como. Nós temos as causais, que exprimem concessão, embora, tá certo? Que aqui já vem de uma formação de palavras, né? Embora é em, mais, boa, mais, ora. Ainda que, mesmo que, conquanto, apesar de que, e etc. Nós temos também as condicionais, tá certo? As condicionais exprimem condição ou hipótese. Como exemplo, nós temos se, caso, desde que, contanto que e etc. Nós temos as conformativas, que exprimem conformidade. Como exemplo, nós temos conforme, consoante, segundo, como e etc. Nós temos também as comparativas, que estabelecem comparação. Como, mais do que, menos do que e etc. Nós temos também as consecutivas, que exprimem consequência. Como exemplo, nós temos que, de sorte que, de forma que e etc. Nós temos as finais, que exprimem finalidade. Como exemplo, nós temos para que, a fim de que, porque e etc. Tá certo? Nós temos também as conjunções proporcionais, que estabelecem proporção. Como exemplo, a medida que, a proporção que, ao passo que, quanto menos, quanto mais e etc. Tá ok? E por último, nós temos as conjunções temporais, que indicam tempo. Por exemplo, quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, logo que, assim que e etc. Tá certo? Então, pessoal, apenas para que nós possamos finalizar a nossa aula, tá certo? E o assunto acerca das conjunções. Conjunções são utilizadas para unir termos ou orações, tá certo? Termos de orações ou orações. Nós temos a classificação das conjunções coordenadas e subordinativas, tá certo? Nós tivemos aqui a classificação e a explicação de cada um deles, tá certo? Baseado nisso que nós tivemos, pessoal, vocês tinham feito apenas a primeira questão e a outra tinha sido no caderno, que era justamente a definição do que seriam essas orações coordenativas, né, ou coordenadas, e as subordinadas ou subordinativas, tá certo? Então hoje nós vamos fazer todo o restante, tá certo? Tanto a segunda como a terceira
com a quarta questão, tá certo? Nós vamos encerrar, pessoal, esse material acerca das conjunções e na nossa próxima aula nós já iremos falar acerca das interjeições, tá bom? Então a atividade que nós temos para fazer é a questão 2, 3 da página 45 e a questão 4 da página 46, tá bom? Pessoal, foi ótimo estar com vocês mais uma vez e até a próxima. Obrigado.